Alô, alô, YouTube! Com os eventos que aconteceram recentemente no Brasil, muitas pessoas no país e também fora vêm por aí dizendo que a democracia no Brasil tá mais forte ou mais fraca. Isso tudo me fez lembrar das minhas aulas de política e o que realmente é uma democracia. Para entender um pouco melhor sobre isso, vamos aprender com os criadores da palavra, os gregos antigos. Não se sabe bem ao certo quem criou a democracia, porque com certeza teve povos por aí que também viviam um tipo de democracia. Mas sabemos bastante como funcionava na Grécia Antiga, e eles meio que popularizaram o termo, tanto que a própria palavra, assim como muitas outras em política, vem do grego. Mas a democracia naquela época funcionava um pouco diferente de hoje. Lá, especialmente em Atenas, no século V a.C., eles viviam o que se chama de democracia direta. O que isso quer dizer? Uma democracia direta é quando as decisões no governo são feitas diretamente pelo povo através de eleições. Naquela época, o que também era interessante é que ao invés dos cargos políticos serem decididos por eleições, a maioria deles eram sorteados. Sim, basicamente, qualquer um tinha a chance de conseguir um cargo político. É como se hoje todos os que quisessem ser deputados federais fossem sorteados para fazer parte do Congresso. Aí então, na prática funcionava assim. Em Atenas, o governo também tinha três partes principais: a eclésia, o dicastério e o bulé. A eclésia era uma assembleia geral que se encontrava mais ou menos uma vez por mês. E lá discutia assuntos diversos, davam discursos, decidiam estratégias militares, elegiam os próprios militares e declaravam guerra. Quem participava dessa assembleia? Qualquer um dos cidadãos homens, qualificados e maiores de 20 anos que quisessem participar. Eles chamavam esse princípio de robulemos, que significa quem quiser. Então, quem quisesse podia entrar. E qualquer um das pessoas que frequentavam tinha direito de dar discursos, de votar e até mesmo propor alguma lei. É claro que uma galera de mais ou menos 6.000 pessoas falando ao mesmo tempo parece uma grande bagunça e nem um pouco efetivo. Daí então que entra o outro órgão do governo, o bulé. Era um conselho de 500 membros que debatiam, avaliavam as propostas dos cidadãos e decidiam a agenda que ia ser discutida na eclésia. Para ter um cargo no bulé não adiantava fazer campanha, porque como eu falei antes, não eram eleições, e sim sorteios. Os gregos acreditavam que isso era uma democracia verdadeira, porque evitava que pessoas com mais dinheiro ou famosos ganhassem sempre. Os sorteios e também mandatos curtos, normalmente de um ano só, evitava a criação de partidos políticos ou que elites chegassem no poder. Se alguém começasse a ameaçar a democracia, existia também um processo chamado ostracismo, em que um cidadão que era considerado uma ameaça para a democracia era votado na Assembleia para ser banido ou exilado por 10 anos. O terceiro órgão do governo é o dicastério. Esse órgão era dos juízes e magistrados, que, parecido com o judiciário de hoje, interpretava leis, julgava e punia as pessoas que não cumpriam. Como não existia polícia, qualquer um dos cidadãos podia trazer alguém e acusá-lo de algo. Sócrates foi uma dessas pessoas e foi acusado de pena de morte. Ah, detalhe, esses juízes e magistrados também eram selecionados por sorteio. Na verdade, em todo o sistema do governo em Atenas, na maior parte do tempo, os únicos cargos que não eram sorteados eram os generais. Os gregos acreditavam que para ter essa posição era necessário ter experiência e talento, então os generais passavam por eleições. Esses cargos eram chamados de aristocráticos, que quer dizer poder dos melhores, ao contrário de democracia, que significa poder do povo. É claro que esse sistema naquela época não era perfeito. Escravos, imigrantes e mulheres, infelizmente, não eram considerados cidadãos, para a alegria de alguns. Então, não podiam participar nem votar. Excluindo crianças e adolescentes, as pessoas que realmente faziam parte da polis, ou os cidadãos, eram somente 20% de toda a população. Mas um fator que eu acho mais interessante nessa época era o sentimento de dever cívico que as pessoas tinham. Ao invés de ser um privilégio participar do governo, era um dever de todos da sociedade. Por exemplo, as roupas dos homens que participavam da Assembleia eram marcadas de vermelho, mostrando que participaram. Aqueles que não iam, mas mesmo assim pintavam sua própria roupa, eram penalizados. A própria palavra político, como já falei em outro vídeo, significa aquele que se preocupa com a polis, ou seja, com a sociedade. O oposto eram os idiotes, que significa aqueles que só se importavam consigo mesmo. Política era uma coisa muito importante e fazia parte da vida diária dos atenienses. Até mesmo ir ao teatro era considerado como uma atividade política. É claro que não todos naquela época concordavam com esse sistema, nem mesmo alguns filósofos, como Platão, que dizia que o país era governado por tolos, apesar que ele era meio suspeito em falar isso. Com o tempo, guerras e conquistas que vieram depois, esse sistema deixou de existir, até ser modernizado outra vez no século XVIII.
Hoje, vários países bem diferentes um do outro dizem ser uma democracia. E tem vários tipos diferentes que chega a ser um assunto para outro vídeo. Mas a maior diferença de hoje para a época da Grécia Antiga é que hoje vivemos uma democracia representativa, que ao invés do povo tomar decisões diretamente, como os atenienses, se elege pessoas que vão representar o povo e tomar decisões por ele. Apesar de vantagens nesse sistema, alguns problemas surgem, como a influência do dinheiro e o surgimento de políticos por profissão. Esses políticos são aqueles que toda a sua carreira é voltada para a política. Isso pode até ser bom, mas o problema é que hoje em dia, a maioria deles, ao invés de terem o sentimento de estarem cumprindo um dever para a sociedade, se sentem celebridades, privilegiados por serem do governo. Eles estão lá porque é trabalho deles. Querem receber o salário, por isso até que muitos trabalham bem duro para aumentar esse salário, desfrutar os privilégios que têm e voltar para suas famílias depois. Ao contrário de estarem lá porque realmente querem mudar o país e fazer o que é melhor para os seus eleitores. Nosso sistema representativo também possibilita o surgimento de partidos políticos, que não é necessariamente algo ruim, tendo vantagens e desvantagens, mas algumas vezes pode levar a uma bagunça, como por exemplo, os mais de 20 partidos que fazem parte do Congresso hoje. Talvez, se o sentimento de dever para com a sociedade surgir entre as pessoas no país, o brasileiro se torne um povo mais ético, um verdadeiro político. Não necessariamente alguém com um cargo, mas alguém que se preocupa com a polis, com a sociedade. Quer saber quão forte é a democracia no Brasil e em outros países? Tem dois sites bem interessantes que avaliam as democracias e pontuam de acordo com seus pontos fortes e fracos. Coloquei os links na descrição abaixo. Agora, o que você acha? Será que voltando para as tradições da Grécia Antiga fortaleceria a democracia de hoje? Ou será que para sempre vamos ser governados por aqueles que só se interessam por si mesmos?